E já estamos de volta ao vivo em cores. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje falando sobre febre amarela, vacinas, cuidados, tratamentos. Conosco aí o Dr. André Bueno, médico infectologista, que aceitou nosso convite para falar sobre essa realidade. Eu estou esperando a sua pergunta para você participar e interagir conosco. Mande a sua pergunta. Tem dúvida? Mora em alguma região desse país que de repente assim, já ouviu falar de alguma área de risco, né? Então ligue para a gente. Aliás, doutor, o senhor, antigamente aqui, eu vou falar um pouco da nossa região de Campinas, enfim, nunca se ouviu falar, etc., mas assim, parece que aqui aos arredores já tem algumas áreas de risco. O que define, como é que é definido uma área de risco? O mosquitinho veio morar para cá, achou aqui o custo de vida melhor para ele, veio para cá, como é que é, doutor? Na verdade, para a febre amarela silvestre, né, que é a doença que a gente está tratando hoje em dia, na verdade a gente tem as áreas onde tem circulação de vírus. Então, assim, o vírus ele tem uma certa sazonalidade, né, de uma frequência determinada de circulação, onde se acredita que o vírus, né, vai caminhando, entre aspas, da região amazônica para áreas de mata em outras regiões do Brasil. Então, a gente tem esporadicamente casos, né, a cada 10 anos, mais ou menos, e isso ocorre normalmente nas áreas silvestres, né? O vento vai empurrando também, doutor? Como é que é? Como é que é o processo migratório do mosquitinho? Não, na verdade, assim, o mosquito ele existe, né, em áreas de mata, que a gente tem resquícios de mata, né, em várias áreas do Brasil, né? O mosquito sobrevive lá, ele mora lá. E aí o vírus ele vai circulando. Então, por esses corredores verdes que a gente tem, que ligam algumas áreas de mata, ocorre circulação, esse caminho, né, tanto de macacos em viremia ou de mosquitos infectados e vai fazendo o vírus caminhar de uma área a outra. Existe um período no ano que ele ataca mais, ou seja, porque às vezes assim a gente sabe, no inverno, etc., no verão, porque é mais calor, então a gente tem uns mosquitinhos que aparecem. Existe também um período que ele é mais agressivo, doutor? Na verdade o que a gente tem é o que a gente está no período que a gente está hoje em dia, né, nessa época de temperaturas mais altas, uma intensidade maior de chuvas, onde você tem uma população maior de vetores, né? E aí, em consequência disso, a gente tem um risco maior, a tendência a ter uma incidência maior da doença. Entendi. Doutor, as pessoas estão perguntando aqui, a B. Leonisa Rosa dos Santos Correia, ela é de Campinas, aqui perto da gente, obrigado, Leonisa. Se a pessoa tomou a vacina contra a febre e se esqueceu e tomou novamente, faz mal? A vacina particular tem diferença dado o posto de saúde? Pergunta ela, se a pessoa não sabe se tomou, mas, via das dúvidas, tomou de novo, né? Ou seja, são 2 doses agora que ela tem. Vai fazer mal essa dose dupla, doutor? Não faz mal, assim, ela tomar uma dose a mais da vacina não tem problema algum, né? Até assim, o risco de evento adverso com uma segunda dose, se a pessoa não teve nenhum evento adverso na primeira, é menor, né? Entendi. Então, assim, não vai fazer mal ela ter tomado essa dose adicional. E ela pergunta se de repente, a pessoa quer adquirir a vacina, é diferente se comprar a vacina comprada do posto de saúde? É essencialmente a mesma vacina. Elas são de produtores diferentes, mas é essencialmente a mesma vacina. Vamos às ruas. O povo que tem voz, o povo pergunta, minha gente. E como pergunta? Eu queria saber o que é a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. E aí, doutora, assim, a gente ouve antigamente aquela dose única, aquela que eu tomei, aquela dose única, hoje estão fracionando as doses, enfim, ou seja, aí a pessoa toma uma fração, aí esquece de tomar outra, passa o período, já não está mais, esqueceu. E aí, como é? Por que essa dose fracionada? A gente está ficando mais fraco, nosso organismo não aguenta aquela superdose? Como é que é? Então, assim, a dose fracionada, que assim, na verdade é 1/5 da dose convencional, né? Na verdade, assim, o uso da dose fracionada é uma estratégia, né, para ser usada em situações específicas, né? Porque, assim, a partir de uma dose a gente faz 5. Então, a gente usa essa estratégia quando precisa vacinar um grande número de pessoas num período curto, né? Em que a gente não tem uma produção tão acelerada para dar conta, às vezes, de milhões de pessoas. Então, essa é uma estratégia para vacinar muitas pessoas num período curto. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutor. Então, há uma dose, eu pego aquela dose, né, que cabe numa seringa, vou usar um exemplo aqui, e coloco aquela dose em 5 seringuinhas. Ou seja, aquela pessoa que vai receber aquela dose fracionada também está recebendo completo, ou seja, está recebendo a vacina
completa ou não? Ah, sim, não, assim, a dose, a quantidade, assim, o volume, né, que a pessoa vai receber é 1/5, né, da dose convencional, mas assim, a efetividade dessa dose fracionada é a mesma da vacina completa. Ah, olha, isso é importante, gente. Ah, mas agora vamos fracionar, então, será que é mais fraca a dosinha que eu estou tomando? Eu tenho que tomar de novo porque eu tomei uma dose fracionada? Não, não, não. É porque de uma única dose ela é repartida para poder atender a população. Está correto, doutor? Isso aí. Então, olha, então, assim, quando você toma uma dose fracionada, não é que está dividindo aquela dose portanto, tomou uma dose mais fraca, não. Não, é a mesma dose, como se fosse tomando de uma vez só. Aliás, você toma uma vez só e uma vez tomando essa dose fracionada, para sempre. Então, isso é diferente. Opa, então agora já muda o quadro aqui. Então, assim, a dose fracionada é, de novo, uma estratégia para uma situação de epidemia, né? Assim, a gente não tem dados na literatura para saber o quanto que dura a proteção dessa dose fracionada, né? Acredita-se que seja uma duração menor que a dose entendi. convencional. Então, isso é até uma recomendação que é oficial, né, dos órgãos oficiais, que essa dose fracionada que a pessoa tomou numa situação de epidemia, ela não vai valer para a vida inteira. Pode ser que daqui uns 10, 15 anos é chamado para de novo, doutor. Isso, a gente ainda não sabe exatamente qual que é o período de duração dessa proteção, mas é possível que essa pessoa vai precisar receber uma nova dose em algum outro momento. Ou seja, mas não é que tomou essa dose fracionada e vai mês que vem querer de novo, não. Já que é 1/5, então eu tomei uma, eu vou ter mais 4 ainda a ver. Não é isso? Não, Então. é uma proteção de pelo menos 1 ano, né, que a gente tem de oficial, mas assim, é possível que seja até mais longa, né? Tem estudos que já têm, se não me engano, 8 anos de duração e que mostram uma proteção eficaz mesmo depois desse período. Quem é que pode, quem é que não pode tomar, doutor? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento de câncer, pode tomar uma vacina dessas? Essa é uma pergunta interessante. Então, assim, é uma vacina feita de vírus vivo, então a gente tem alguns tipos de vacina, umas com mais risco, outras com menos, né? No caso da febre amarela, é uma vacina de vírus vivo. Então, assim, ela é muito eficaz para gerar anticorpos protetores. Agora, para algumas populações específicas, né, para algumas pessoas, tem um risco um pouco maior de ter evento adverso. Então, assim, pessoas que têm algum problema grave de imunidade, então, pacientes transplantados, pacientes fazendo quimioterapia, pacientes com infecção... Trata primeiro isso para depois, é isso? Isso, às vezes é uma situação que tem uma contraindicação formal para receber a dose naquele momento. Então, essas pessoas não devem receber a vacina. A pessoa que teve hepatite, tratador de hepatite, já pode tomar depois, uma vez que tratou, está ok, está perfeito, pode tomar? Isso, a rigor, assim, as doenças que a gente tem mais cuidado, assim, são basicamente assim, os transplantados, pacientes em quimioterapia, pacientes com HIV, com infecção avançada, com imunidade muito baixa, pacientes usando medicações que abaixam a imunidade. Então, assim, se for uma situação dessa, um paciente com alguma doença crônica que de alguma forma tem algum impacto na imunidade, aí tem que sentar, conversar com o médico dela e ver caso a caso se essa pessoa deve receber a vacina. Tá, se essa pessoa deve receber. Mas, vamos colocar uma situação. Essa pessoa foi vítima, foi picada lá, ela tem o vírus dentro dela. E aí? Se ela está nessa situação de risco vulnerável com essas doenças que o senhor elencou, e aí o médico vai ter que dar um tratamento alternativo ou ela já está condenada, doutor? Não, aí é a resposta individual de cada pessoa, né? Mas é uma pessoa imunossuprimida, né? Tem uma alteração do sistema imune e tem um risco maior de evoluir com formas mais graves, né? Mas, assim, em termos de proteção, para essas pessoas a gente acaba tendo como únicas estratégias, né? Evitar as áreas de risco e, se for se expor, né? Usar repelente, né? Barreiras físicas para evitar a picada. Isso é importante, então. Então, doutor, as pessoas estão em algumas situações assim, que vão lá na floresta ver um macaquinho morto, né? Um macaquinho morto. Opa, macaquinho morto, então o mosquito já atacou aqui, aí de repente está em casa, recebe uma picadinha, aquela manchinha do mosquitinho, aí já entra em desespero, já quer a febre. Não é isso, doutor. Não, assim, essa exposição que a pessoa teve, ela foi numa área de mata, tinha macacos mortos ali, é um dado muito importante para ela colocar no momento que for passar por um atendimento, Entendi. né? Agora, isso por si só não define que ela vai ter a doença. É muito importante aqui. Doutor, vamos lá para Serra Negra, São Paulo. Quem representa a cidade está participando. Obrigado pelo carinho, viu? A nossa amiga Dona Maria Madalena Geraldo. Dona Maria Madalena, Deus abençoe a senhora, viu? Já tomei a vacina de febre amarela em 1983, diz ela assim. E depois disso tive pancreatite aguda. Quero saber se eu tenho risco
de ser picada e adquirir a doença, né? Ou seja, ela já recebeu a vacina, por mais que teve pancreatite depois, enfim, mas ela já recebeu, então ela está segura, doutor, né? A princípio, se ela já foi imunizada alguma vez na vida, ela tem algum grau de proteção ainda. O que acontece, doutor, assim, a pessoa foi picada, né? Ou seja, está lá com esse quadro febril, e, né? O que acontece? Pode matar, essa febre pode matar? Por que muitas pessoas, algumas pessoas, né, chegam a óbito, doutor? Então assim, em torno de 20% das pessoas que adquirem o vírus vão evoluir com as formas graves, né? A maioria das pessoas ou vai ter uma doença, ou não vai ter sintoma, ou vai ter uma doença mais leve, né? Agora, esses 20% aí pode sim evoluir com formas graves da doença, com acometimento principalmente do fígado, dos rins, eventualmente do coração e fenômenos hemorrágicos, tu pode ter sangramentos graves, né? E aí, nessa situação, aí sim a pessoa está num risco considerável de não sobreviver. É um paciente muito grave, em geral conduzido em ambiente de terapia intensiva e, de fato, tem risco de não sobreviver. Entendi. Como também a dengue, né, doutor? Tem a dengue hemorrágica, zika, chikungunya, ou seja, tem situações assim que levam a esse quadro mais grave. Por isso que é importante, assim, saber, né, as áreas de risco para evitar, para se proteger, vai para lá, então avisa, eu estou indo para lá, então, poxa, lá é uma área de risco, se vacina. Quanto tempo depois de vacinar, doutor, assim, que eu fui vacinado, quanto tempo que o reagente interno, né, cria essa imunidade interior aí, doutor? Então isso é importante, a gente tem que dar um tempo, assim, de pelo menos 10 dias, 10 dias. Né, entre a aplicação da vacina até a gente ter anticorpos protetores circulando no nosso organismo. Então, não adianta a pessoa vai viajar amanhã para uma área de risco se vacinar hoje, né? Tem que ter um período aí de pelo menos 10 dias para dar tempo do corpo produzir os anticorpos. Entendi. A Shirley Áurea Coelho Pedrosa, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Obrigado, Shirley. Deus abençoe a senhora. Obrigado pela participação. Ela tem 72 aninhos e tem artrose, artrite e reumatismo. E também tem esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. Ela quer saber se ela pode tomar a vacina, doutora. Assim, a nossa amiga Shirley, aí, lá de Angras dos Reis. Tem que saber se na região também é uma região vulnerável, né, doutor? Então essa é uma questão importante, que é uma pessoa já de 72 anos, né? Então a gente sabe que em pessoas com mais de 60 anos tem um risco um pouco aumentado de ter eventos adversos da vacina, né? E fora isso, a depender das medicações que ela usar, esse risco pode ser um pouco maior. Então, essa é uma situação que tem que avaliar bem, pesar o risco-benefício da vacina por essas duas situações, a idade e as comorbidades, né? Agora, sim, Angra dos Reis é um lugar que já teve casos, né? Então, é uma situação que ela tem que sentar com o médico dela, pesar essas... Quem é o médico dela? Um infectologista, um clínico? Então, ou o médico que faz o acompanhamento habitual dela, ou numa avaliação com o infectologista, enfim. E aí colocar esses pontos na mesa e aí definir qual que é a melhor estratégia. Mas no caso dela, a gente ficaria com um pouco de receio pela idade e em relação às comorbidades, a gente precisaria saber exatamente quais medicações ela usa para ver se essas medicações também conferem um risco maior de evento adverso pela vacina. A Tereza Solinski, de Valinhos, obrigado, dona Tereza, um beijo para a senhora. Olha que interessante, ó. Ela mora num sítio e existem nesse sítio muitos macacos que comem as frutas, manga, goiaba. Ela gostaria de saber se tem perigo de estar comendo aí essas frutas e se a urina dos macacos é perigosa. Pergunta a nossa amiga dona Tereza. Obrigado pela pergunta, dona Tereza. Vai esclarecer aqui. Fez a pergunta, vai ouvir a resposta. Então, assim, o macaco, na verdade, ele de forma alguma ele vai transmitir a doença, né? Então, O macaco não transmite, não é ele que vai transmitir. Então, assim, pensando na febre amarela, a gente não teria nenhum problema de conviver com esses macacos nesse ambiente, que ele, de forma alguma, vai conseguir transmitir o vírus. Então, tem que ter, pode dar comidinha para o macaco, pode, assim, conviver com ele, doutor. Isso, pode conviver de uma forma harmônica com ele, sem problema algum. E a Silvia Aparecida, dona Adélia, já que estamos aqui em Valinhos, pertinho da gente aqui, ela falou que tem lúpus, né, doutor? Ela pode tomar a vacina, né? É uma doença autoimune, doutor. Ela se não está ativo, está controlando, o que devo fazer? Pergunta a nossa amiga Silvia. Isso, então essa é uma questão importante, que o lúpus é uma dessas doenças que eu comentei, nas quais tanta doença ela pode afetar o sistema imune
E mais do que isso, as medicações que são usadas para tratar o lúpus podem também alterar o sistema imune e aumentar o risco de evento adverso da vacina. Então essa é uma situação também que tem que ser avaliada exatamente qual que é o grau de atividade da doença, quais medicações que estão sendo utilizadas, exatamente qual que é a incidência de febre amarela na região onde ela mora, para tomar essa decisão juntamente com o médico que faz o acompanhamento dela, deve ser o reumatologista. Maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas. Temos mais perguntas chegando aqui. Eu quero receber a sua. A sua ainda não chegou. Essas pessoas já fizeram aqui, viu? Vou chamar o intervalo na sequência, muito mais informações para você. Você merece, viu? Saber tudo isso. Vídeo de Saúde é seu. Vai para o intervalo, mas volta para você.